Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a extinção da relação obrigacional sem o pagamento. Nós estudamos até aqui que a relação obrigacional ela se extingue, né, com o cumprimento da obrigação. E esse cumprimento ele pode se dar, né, de forma direta, né, o pagamento direto, ou de forma indireta, que nós já estudamos, né, as formas de pagamento indireto. Bom, mas tem algumas situações que, ainda que a obrigação não seja cumprida, a relação obrigacional será extinta, né, sem as consequências do inadimplemento. Então, nós temos três situações. A da prescrição, né, que nós comentamos, nós estudamos um pouco sobre a prescrição no começo das nossas aulas, quando nós falamos da obrigação natural. Né? A prescrição ela é a perda, né, do direito de exigir a obrigação. É a perda do direito pela inércia do credor em exigir o cumprimento da obrigação no prazo previsto em lei. Então, é uma forma de penalizar o credor, né, que não exerceu o seu direito no período previsto em lei. Então, neste caso, ele não pode judicialmente cobrar essa dívida. Então, essa dívida será extinta, a obrigação será extinta pela impossibilidade de ser exigida judicialmente. Então, essa é uma das possibilidades de extinção da obrigação sem o seu cumprimento. Nós temos também as situações em que a obrigação se torna impossível, né, de ser cumprida em decorrência de caso fortuito ou de força maior. Então, nós estamos vivendo, né, uma situação como esta, né, uma situação de pandemia, de calamidade pública, que pode sim ocasionar, né, o inadimplemento da obrigação sem culpa do devedor, né? Por quê? Porque caso fortuito ou de força maior, ele exclui, né, a culpa do devedor. Excluindo a culpa do devedor, ele não sofre as consequências do inadimplemento. Então, nestes casos, também haverá extinção da obrigação sem o seu cumprimento. Nós temos algumas situações que ainda que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorra de caso fortuito ou de força maior, ainda assim o devedor terá que arcar, né, com as consequências do inadimplemento. São algumas situações específicas que nós vamos ver a seguir. E nós temos também a situação em que envolve a condição resolutiva ou o termo resolutivo da obrigação. Nesses casos, a obrigação também se extinguirá. A condição resolutiva, né, é uma cláusula que as partes estabelecem e convencionam no contrato, em que a ineficácia da obrigação, ela ficará subordinada a um evento futuro e incerto. Então, nós vamos ver um pouco mais a seguir também. E o caso, né, do termo extintivo é aquele negócio jurídico, né, que tem uma data, um termo final, né, previsto, que cessará os efeitos daquele negócio jurídico. Então, nós vamos ver um pouco mais, né, dessas situações agora a seguir. As situações em que eu falei que, ainda que a impossibilidade decorra de caso fortuito ou de força maior, e ainda assim, né, o devedor responde pelo inadimplemento, são as seguintes. O artigo 399, ele prevê a responsabilidade
do devedor quando a impossibilidade decorrente de caso fortuito ou de força maior ocorrer durante a mora do devedor. Então, nós já comentamos isso em classe de aula também. Então, naquela situação, né, em que a impossibilidade ela decorre de caso fortuito ou de força maior, mas ela ocorre no momento em que o devedor está em mora, ou seja, ele já está inadimplente, né, ele já está em atraso com o cumprimento da obrigação, aí nesta situação, ainda que seja caso fortuito ou de força maior, ele vai responder sim, né? E quando eu digo que ele responderá pelo inadimplemento, é a responsabilidade civil, ele fica obrigado a responder pelas perdas e danos, né, ocasionadas em razão do inadimplemento. Então, o artigo 399 diz o seguinte: o devedor em mora, ou seja, ele está em atraso, né, com a sua obrigação, responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o seu atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, nós falamos sobre isso em sala de aula também, que se o devedor, né, provar que o fato ocorrido impossibilitaria o cumprimento da obrigação, ainda que ele não estivesse em mora, se ele conseguir comprovar isso, aí sim ele não responderá pelo inadimplemento. Mas se ele não conseguir provar, né, que a obrigação se tornaria impossível, né, seria impossível de ser cumprida, mesmo que ele estivesse em dia, né, com a sua obrigação, aí sim ele consegue afastar a responsabilidade pelo inadimplemento. Fora isso, se o fato ocorrer durante a sua mora, ele responderá, né, pelas perdas, por perdas e danos decorrentes aí do inadimplemento. Bom, o artigo 393 prevê a situação, o devedor ele vai responder, né, pelo seu inadimplemento, ainda que seja decorrente de caso fortuito ou de força maior, quando as partes estabelecerem isso no contrato, né? Então, se houver uma cláusula contratual que determine que o devedor responderá pelo inadimplemento, ainda que a impossibilidade do cumprimento da obrigação decorra de caso fortuito ou de força maior, ele responderá pelos danos. Eu já vi muita gente discutindo, né, a importância dessa cláusula agora, né, que está acontecendo tudo isso e de algumas empresas já querendo colocar uma cláusula, né, neste sentido, para poder ter um pouco mais de segurança jurídica no cumprimento das obrigações, já prevê de antemão as consequências aí dessa impossibilidade no caso de pandemia, né, para não afastar a responsabilidade do devedor no caso do inadimplemento. Então, essa é a previsão do artigo 393 do Código Civil. E também o devedor não responderá, né? Aliás, ele responderá pelo inadimplemento, ainda que decorrente de caso fortuito ou de força maior, quando a lei assim determinar. Então, primeiro eu falei da possibilidade das próprias partes estabelecerem, né, dessa forma, que está previsto no artigo 393, e tem algumas situações que estão previstas na própria lei, né, e é o caso do comodato, por exemplo. O artigo 583 diz o seguinte:
se correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comandante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Isso quer dizer o quê? O contrato de comodato é o contrato, né, de empréstimo, é o contrato gratuito. Então, é o empréstimo de coisa imóvel. Então, o comodatário, se havendo risco, né, do objeto de comodato, então havendo risco no imóvel que foi emprestado, se o comodatário, né, o comodatário é aquele que recebe o bem em comodato. Então, se ele, havendo risco, né, de perda do objeto, se ele fizer salvar primeiro os dele, ele responderá, né, pelo inadimplemento. A impossibilidade, o inadimplemento do comodato, qual seria? Né? A não restituição do bem emprestado. Então, na impossibilidade, né, de devolver o bem por causa em decorrência de caso fortuito ou de força maior, se houver essa situação em que ele teve que escolher, né, qual dos bens ele salvaria e ele escolhe o seu próprio bem, aí ele responde, né, pelo inadimplemento. Por quê? Porque aqui entende-se, né, como o comodato é um contrato gratuito, ele é benéfico, né, ele beneficia aquele que está recebendo o objeto, ele tem por obrigação primeiro resguardar o objeto emprestado, para depois os seus próprios objetos, certo? Então, neste caso, ele responde pelo não cumprimento da obrigação, que qual é? A não restituição do bem, ainda que seja decorrente de caso fortuito ou de força maior. Então, essas são as exceções, né? E esse é um exemplo previsto na própria lei. Bom, falando um pouquinho mais, né, da cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva é aquela convencionada pelas partes que subordina a ineficácia da obrigação a um evento futuro e incerto. Isso quer dizer o quê? Que aquela obrigação ela vai gerar efeitos até que aquele fato se realize, até que aquela condição se implemente, até que o fato ocorra, né? Então, o artigo 127, ele diz o seguinte, que se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então, isso quer dizer que enquanto aquela condição não se realizar, né, isso quer dizer, enquanto aquele fato futuro incerto não ocorrer, o negócio jurídico vai gerar os seus efeitos, né? E desde a sua conclusão, né, desde do seu início, né, de quando o contrato é concluído, por exemplo, quando as partes assinam o contrato, ele começa a gerar os efeitos dele até que aquela condição se realize. Se realizando aquele fato futuro, né, e incerto, aí nós teremos a extinção do negócio jurídico, ele será resolvido. Então, não gerará mais efeitos, tá? Então, um exemplo de condição resolutiva. Vamos pensar naquela situação que o aluno ele tem uma bolsa de estudos, né? Pode ser concedida pela própria universidade e a condição é que ele mantenha a nota acima de 8. Se ele tirar menos que 8, ele perde a bolsa de estudos. Então, aquela obrigação, a obrigação de conceder a bolsa de estudos, ela está vigorando enquanto o aluno tirar nota acima de 8. Se ele tirar nota
abaixo de 8, que é um fato futuro incerto, né? Futuro, porque vai ocorrer depois, e incerto porque eu não sei se ele vai tirar nota menor ou maior que 8, não sei se esse evento vai realmente ocorrer, mas se ele tirar a nota menor que 8, cessa a obrigação de conceder a bolsa de estudos. Então, essa é uma cláusula resolutiva. Eu vou dar um outro exemplo também que eu acho bem interessante, mais a seguir. E nós temos também o termo final ou resolutivo. É o termo em que se cessa os efeitos do negócio jurídico. É quando o negócio jurídico tem um prazo final, né, para gerar os seus efeitos. Então, ele tem um prazo de vigência, né? Chegando naquele termo, as obrigações são extintas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, alguns acórdons. O primeiro se trata de caso fortuito, então uma apelação de uma ação declaratória que foi cumulada com uma ação de indenização, fraude na utilização de cartão de crédito da recorrente perpetrada por terceiros. Então, fraude de cartão de crédito, a pessoa, né, entrou, aquela pessoa que foi vítima da fraude, entrou com uma ação contra o banco, contra a administradora do cartão de crédito, e aí o tribunal entendeu que os elementos não apontam a participação, ainda que indireta, da instituição financeira no evento, inexistência de falha na prestação de serviço, ou seja, nesta ação ficou demonstrado que a instituição financeira tomou todas as medidas, né, de segurança possíveis para que aquele fato, aquela fraude não ocorresse. Mas é algo que o banco não pode evitar, né? A fraude ela pode vir a ocorrer, ainda que o banco tenha as melhores medidas de segurança tecnológicas e tudo mais para evitar aquele fato, mas ele não pode, né? Ele não consegue efetivamente evitar esse tipo de fraude. Então ficou caracterizado o fato fortuito, né? Fortuito externo caracterizado. Nexo de causalidade não demonstrado. O que é o nexo de causalidade? A parte teria que demonstrar que foi uma falha do banco, né, o ato do banco, que fez com que fosse possível aquela fraude. Então, é um nexo da prática do banco em relação à fraude, ao dano, né, em que aquele cliente sofreu em decorrência da fraude. Então, neste caso, aplicou-se, né, a regra de que o devedor, né, que seria aí o caso, o banco, não é responsável pelo inadimplemento. Por quê? Porque a fraude, e o que seria, né, o inadimplemento? Uma cobrança indevida. A cobrança, ela foi feita, mas em decorrência de caso fortuito, né, ou força maior. Aqui, caso fortuito, que é aquele que você consegue prever e não consegue evitar. Vamos para o próximo. Essa aqui era outro exemplo que eu queria passar para vocês de condição resolutiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já estudaram em alguma outra situação, o contrato de alienação fiduciária para aquisição de imóvel. Então, como funciona, né, a alienação fiduciária? O comprador, né, ao adquirir o imóvel, ele adquire esse imóvel, né, sob um financiamento. A credora, né, que financia o imóvel, ela recebe do devedor aquele próprio imóvel, recebe a propriedade desse imóvel, só que é uma propriedade
resolúvel, é uma propriedade sob condição, né, resolutiva. E qual é essa condição resolutiva? A credora recebe o imóvel, né, a propriedade do imóvel, e terá a propriedade do imóvel até que o devedor quite, né, o financiamento, até que ele pague toda a sua dívida. Quando ele pagar toda a sua dívida, o credor lhe dará a quitação e terá que fazer o cancelamento daquela propriedade resolúvel no cartório de registro de imóveis, voltando a propriedade para o devedor fiduciante. Então, eu coloquei para vocês aqui o conceito da alienação fiduciária, vocês podem encontrar na própria lei de alienação fiduciária, que diz o seguinte: é o negócio jurídico pelo qual o devedor, né, que é denominado fiduciante, com o escopo de garantia, né, de garantir o pagamento das prestações, contrata a transferência ao credor, denominado fiduciária, a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, ou seja, extingue, né, essa propriedade fiduciária do imóvel. Então, é uma condição resolutiva, né? Fica extinta aquela propriedade. Então, aqui eu coloquei um acordo, é de uma execução fiscal, execução de IPTU, decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma defesa do devedor em uma execução, né? E aqui é uma execução fiscal, a execução de IPTU, e alegando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário para figurar como sujeito passivo do tributo. Então, nós também já estudamos essa situação quando estudamos a matéria, né, do direito real, das obrigações reais, das obrigações propter rem, né? Então, aqui, o credor fiduciário, o credor fiduciário, ele é quem tem a propriedade, só que tem a propriedade resolúvel, né? Aquela propriedade que vai se resolver quando o devedor quitar a dívida. Então, aqui, o credor, o fiduciário, ele alegou a sua ilegitimidade para pagar o IPTU, considerando que aquela propriedade é resolúvel, né? Que está sob uma condição que pode vir a se implementar. E aí o tribunal julgou, dizendo que, né, o negócio jurídico que transfere a propriedade, esse negócio jurídico é a alienação fiduciária, sob condição resolutiva, a credora fiduciária, bem como atribui a posse indireta do imóvel, porque quem fica com a posse do imóvel na alienação fiduciária é o devedor, né? Então, o credor, ele recebe a propriedade resolúvel e ele só tem a posse indireta, porque ele não exerce a posse em relação ao imóvel. Então, aqui a legitimidade do credor foi reconhecida. Ela foi reconhecida porque ele consta lá no título como proprietário. E em se tratando aí de execução fiscal, a lei ela determina que tanto, né, o comprador, o compromissário comprador, como o compromissário vendedor têm legitimidade passiva, e nesse caso aqui também se entendendo que na alienação fiduciária também tem competência, né, o credor para responder em relação aos tributos. Bom,
Aqui eu trouxe um exemplo de um contrato, né, com termo resolutível. Um contrato de serviço de transporte coletivo, firmado, né, com o município. E aí diz o seguinte: contrato de concessão com termo final previsto originalmente para 4 de fevereiro de 2021, que foi objeto de distrato em 2015. Não obstante o caráter essencial, não há suporte à pretensão de que continue a prestar o serviço por tempo indeterminado. Existência de acordo firmado entre as partes, em que prevista a liberação da concessionária após o aperfeiçoamento do termo resolutível, prorrogável de maneira final até 30 de nove de 2018. Então, aqui nesse caso, as partes elas fizeram um acordo estabelecendo o termo final, né, do contrato da prestação de serviço para o dia 30 de nove de 2018. Então, manutenção para o período, né, dos termos acordados pelas partes. Então, o tribunal manteve, né, esse termo final como termo resolutivo das obrigações. Então, cessa aqui os efeitos do negócio jurídico e extinguem-se as obrigações nele previstas. Certo, pessoal? Então, em relação à extinção das obrigações sem o pagamento, são essas as situações, né, previstas no Código Civil, tá certo? Então, a nossa próxima aula, agora nós encerramos aqui, né, em relação à extinção aqui das obrigações, e agora nós vamos, na próxima aula, já analisar as consequências do inadimplemento, que é um tema bem importante, né, no direito das obrigações. Tá certo? Até a próxima!